Qual é a sensação de ver a evolução da vida na Terra ao longo de 4,6 bilhões de anos de uma só vez? Cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, gases e partículas dispersos no Sistema Solar começaram a se contrair ao longo de bilhões de anos, com colisões e aglutinações constantes, o que deu origem à formação da Terra. Mas, nessa época, a Terra era extremamente quente, sem uma superfície sólida, coberta apenas por vastas extensões de lava, com temperaturas que chegavam a ultrapassar 1.200 graus Celsius. Há 4,5 bilhões de anos, um planeta chamado Theia colidiu com a Terra, criando uma onda de choque que espalhou fragmentos para o espaço, que se aglutinaram e formaram a nossa Lua. Com o impacto, a velocidade de rotação da Terra aumentou tanto que um dia durava apenas 6 horas. Nos 300 milhões de anos seguintes, o planeta continuou sendo bombardeado intensamente por asteroides e cometas, tornando um lugar caótico e inóspito. Ao mesmo tempo, o calor gerado por vulcões e impactos de meteoritos trouxe grandes quantidades de água para a superfície. Por volta de 3,9 bilhões de anos atrás, surgiu o primeiro indício de vida na Terra, uma célula simples chamada Luca. Enquanto lavas continuavam a ser expelidas na superfície terrestre por milhões de anos, gases tóxicos tomavam os céus, e a Terra, coberta por uma imensa nuvem de metano, parecia um planeta de cor amarela. No entanto, os oceanos começaram a abrigar plânctons, organismos com estruturas celulares mais complexas, que evoluíram para realizar fotossíntese, produzindo oxigênio. Isso levou ao acúmulo de oxigênio na atmosfera e transformou a Terra em um planeta azul, no evento chamado Grande Oxidação. Esse aumento de oxigênio reduziu drasticamente os gases de efeito estufa, fazendo com que a Terra resfriasse rapidamente. Há cerca de 2,4 bilhões de anos, o planeta entrou numa era glacial que durou milhões de anos, conhecida como glaciação huroniana, interrompendo temporariamente o avanço da vida e transformando a Terra em uma bola de neve. Contudo, a atividade vulcânica submarina liberou gases de efeito estufa, derretendo as geleiras, e o Sol voltou a aquecer os oceanos. Nos milhões de anos seguintes, a evolução foi lenta, até que, há 1,6 bilhões de anos, uma fusão acidental entre bactérias e arqueias deu origem aos eucariotos, um marco de evolução da vida na Terra. Avançando até 600 milhões de anos atrás, esses eucariotos passaram por uma explosão evolutiva, surgindo muitos animais multicelulares e invertebrados de corpo mole, conhecidos como biota de acarana. Com recursos abundantes e falta de predadores, esses organismos permaneceram estáveis em seu nicho. Então, 540 milhões de anos atrás, o surgimento dos artrópodes representou uma ameaça para esses organismos primitivos, dando início a um dos capítulos mais grandiosos da história da vida, a explosão cambriana. Os oceanos se tornaram uma arena de vida abundante, com o primeiro predador dominante, o Anomalocaris, caçando livremente, enquanto trilobitas com suas carapaças se preparavam para a ação, assim como outros organismos de formatos estranhos, como o escorpião do mar e o Opabinia. Neste período, surgiram os primeiros vertebrados, peixes primitivos como ecoixais, que ajudaram a compor os antigos ecossistemas marinhos. Por volta de 510 milhões de anos atrás, a Terra era ainda árida e inóspita, mas, perto dos oceanos, novas formas de vida começaram a explorar esses ambientes. Primeiro, apareceram organismos compostos pela simbiose de algas e fungos. Esta combinação formou o solo primitivo, permitindo que plantas pudessem se desenvolver mais tarde. Logo, as primeiras plantas terrestres, como os musgos, apareceram, espalhando-se rapidamente pela superfície e dominando a paisagem por milhões de anos. Cerca de 468 milhões de anos atrás, os oceanos entraram em um novo estágio de diversificação, conhecido como radiação ordoviciana. Comparado ao Cambriano, essa fase viu o aumento do tamanho e complexidade dos animais. Os trilobitas tornaram-se mais resistentes, enquanto seus predadores, como ortoceras de até 9 metros, se tornaram as novas criaturas dominantes. Também apareceram os primeiros peixes com vértebras, conhecidos como ostracodermes, que, com o tempo, dariam origem aos anfíbios, répteis, mamíferos e aves, embora o caminho evolutivo dos ancestrais humanos ainda estivesse em seu início. Avançando novamente no tempo, há 460 milhões de anos, plantas terrestres desenvolveram lignina, o que lhes permitiu crescer mais e competir por luz solar, iniciando uma intensa competição. A grande explosão finalmente chegou. Mas o que surpreendeu foi que, durante esse período de mais de 20 milhões de anos de desenvolvimento vibrante, a Terra enfrentou o primeiro evento de extinção em massa da história, a Grande Extinção do Ordoviciano.
Há 445 milhões de anos, devido à rápida diminuição do dióxido de carbono na atmosfera, a Terra perdeu a proteção dos gases de efeito estufa, fazendo com que a temperatura global atingisse um estado extremo. O mar rapidamente esfriou e congelou, com mais da metade da superfície da Terra coberta por geleiras, tornando-se um túmulo para a vida. Esse evento levou à morte de 85% das espécies, mas algumas criaturas adaptáveis optaram por migrar para as regiões profundas do oceano, permitindo que algumas formas de vida sobrevivessem. Todo pesadelo tem um fim. Após 2 centenas de milhares de anos de grande congelamento, a temperatura global começou a subir lentamente, dando início a um magnífico descongelamento que duraria milênios. Com o tempo, quase todas as geleiras desapareceram, e a Terra voltou ao seu azul vibrante, entrando em um período de renascimento da vida. Durante esse tempo, não apenas foram necessários mais de 20 milhões de anos para reparar os danos causados pela grande extinção do Ordoviciano, mas também ocorreu uma grande transformação. Com o aumento da temperatura da Terra, o fitoplâncton começou a se reproduzir em grande escala, enquanto os moluscos ainda dominavam os oceanos. Os peixes, que antes eram insignificantes, começaram a ganhar força. Após um longo período de evolução, eles desenvolveram a capacidade de se mover para os rios, e, 400 milhões de anos atrás, com a explosão da Era dos Peixes, a Terra entrou oficialmente no período Devoniano. O oceano desse período era sem dúvida o paraíso dos vertebrados, com uma grande diversidade de espécies de peixes. Entre eles, o Dunkleosteus, representante dos placodermes, se tornou o maior predador marinho do Devoniano, alcançando 10 metros de comprimento e pesando 4 toneladas. Na Terra, a vida também havia evoluído além de simples musgos e plantas não vasculares. Plantas verdadeiras cresceram em árvores majestosas de mais de 10 metros, formando florestas densas, enquanto o solo e a composição atmosférica se tornaram mais otimizados, permitindo que a vida terrestre florescesse. Os primeiros artrópodes a colonizar a Terra se tornaram os dominadores dessas florestas primordiais. Há 370 milhões de anos, ocorreu um milagre na história da evolução. A única espécie de peixe com pulmões, pressionada pela dominação dos placodermes, finalmente subiu à praia e realizou o feito de conquistar a Terra. Esse evento levou à formação do maior grupo de vertebrados do mundo. Hoje, todos os animais que voam ou caminham, incluindo os humanos, descendem desse momento. Talvez devido à existência do Dunkleosteus, que parecia invencível, a natureza decidiu recomeçar o jogo. Há 360 milhões de anos, erupções vulcânicas submarinas e a atividade tectônica se intensificaram, e o magma quente fez a temperatura do mar aumentar rapidamente, levando o oceano vibrante a um estado de tortura. Embora metade das espécies de peixes não sobrevivessem, o Dunkleosteus ainda resistiu, até que uma explosão no número de fitoplâncton causou uma rápida diminuição do oxigênio no mar, fazendo com que esse predador antes poderoso desaparecesse da história e resultando na morte de 75% da vida marinha. As costas de todo o mundo estavam cobertas de restos de vida, marcando a segunda grande extinção da história da Terra, a grande extinção do Siluriano. Na Terra, a situação era muito diferente. Chegando a 345 milhões de anos atrás, durante o período Carbonífero, os continentes não estavam tão dispersos como hoje, mas passavam por um processo de aglutinação. Grandes florestas tropicais cobriam vastas áreas, e o clima dessa época era quente e úmido, repleto de florestas densas e pântanos, elevando os níveis de oxigênio a um pico sem precedentes, com uma concentração de oxigênio 2 vezes maior que a atual. Como resultado, surgiram muitos artrópodes gigantes, como libélulas com envergadura maior que a de uma águia, insetos voadores de mais de 1 metro e cervos gigantes que podiam atingir 3 metros e eram extremamente agressivos. Por isso, o Carbonífero é conhecido como a Era dos Insetos Gigantes, enquanto os peixes de nadadeiras lobadas evoluíram para formas com 4 membros, tornando-se os predadores supremos das águas do Carbonífero e marcando o início da Era dos Anfíbios. A história avançou para 320 milhões de anos atrás, quando os continentes se uniram em um supercontinente chamado Pangeia, resultando em um clima interno muito seco, levando ao colapso das florestas densas e à quase extinção de rios e pântanos. Com grandes áreas se tornando desertos, a concentração de oxigênio diminuiu drasticamente, e esses insetos gigantes finalmente se tornaram extintos devido à sua incapacidade de se adaptar. Este foi o evento de colapso das florestas do final do Carbonífero. Anfíbios que dependiam da água para a reprodução evoluíram devido à escassez de fontes hídricas. Suas membranas de ovos tornaram-se cascas duras, permitindo que os ovos fossem colocados em terra, resultando na primeira espécie de ovo na Terra. Ao mesmo tempo, algumas dessas criaturas anfíbias evoluíram para os amniotas, permitindo que se aventurassem além dos limites da água, iniciando a última era do Paleozoico,
a Era dos Monstros Gigantes, o Permiano. Com o tempo, há 300 milhões de anos, os amniotas se espalharam por todo o Pangeia e se dividiram em dois grandes grupos, os sinapsídeos e os diapsídeos. Embora os sinapsídeos estivessem no auge, havia também exceções, como o timidíssimo Ilonomus, que se escondia em tocas ao menor sinal de perigo. Talvez por causa de seu comportamento cauteloso, eles escaparam da horrenda extinção em massa que se seguiu. A história avança para 251 milhões de anos atrás, quando, com um grande estrondo, a supercoluna geológica localizada no fundo do mar da atual província de Sichuan repentinamente entrou em erupção. Um enorme terremoto rasgou instantaneamente as placas do fundo do mar e afetou as ativas montanhas de fogo da Sibéria. Trilhões de toneladas de magma jorraram da coluna geológica, espalhando-se rapidamente pelo globo e consumindo metade do continente Pangeia. Embora algumas criaturas tenham conseguido escapar, o desastre estava longe de acabar. Em seguida, as cinzas vulcânicas caíram como chuva, provocando vastos incêndios florestais. A cadeia alimentar foi severamente interrompida, e todo o ecossistema desmoronou, resultando na morte de todos os animais. Este foi o evento de extinção mais severo da história. Nesta catástrofe natural, 95% das espécies do planeta foram exterminadas. No entanto, a vida conseguiu deixar um fio de esperança. Os fungos, com sua notável adaptabilidade, foram os primeiros a dominar o cemitério pós-apocalíptico. Após milhares de anos de recuperação, há 250 milhões de anos, a Terra finalmente deu início à nova era, o Triássico. No início desta era, devido à quase total ausência de grandes predadores após a extinção em massa, a população dos ictiossauros cresceu exponencialmente, ascendendo rapidamente de seu lugar como parte inferior da cadeia alimentar ao topo. Durante esse período, os ictiossauros representaram 3/4 dos vertebrados terrestres, um feito sem precedentes. No entanto, esse domínio não duraria. Com as mudanças na topografia do Triássico, a temperatura do continente de Angu alcançou 60 graus, criando o maior deserto da história da Terra. Historicamente, poucas criaturas conseguem sobreviver em desertos, mas os lagartos se destacaram como uma exceção. Assim, há 248 milhões de anos, os antes insignificantes lagartos evoluíram para formas mais poderosas, não só desenvolvendo defesas robustas, mas também habilidades de predador formidáveis, tornando-se um buffet para os ictiossauros que dominaram a Terra por quase 4 milhões de anos. Isso marcou o início da Era dos Répteis. Na segunda parte do vídeo, veremos como a vida na Terra se transforma após a extinção dos dinossauros. Pequenos mamíferos se diversificam, enquanto ancestrais dos cetáceos retornam ao mar, e o Carcharodon megalodon se torna o predador dos mares. No continente, pradarias vastas favorecem o surgimento de novos predadores gigantes e evolução dos primeiros primatas. Essa jornada culmina com o surgimento dos primeiros hominídeos bípedes, que, após desafios imensos, levam ao aparecimento do Homo erectus, pronto para dominar a Terra. Não perca a incrível sequência dessa evolução.